Belém, na tua rede de mangueiras, na verde solidão das altas horas, o rio te põe no colo e te acalenta. O rio te põe no colo e te apacenta. O rio te põe no colo e te deflora. João de Jesus Paz Loureiro. Poeta, folclorista, compositor, ensaísta e dramaturgo. Assim apresentamos o escritor paraense João de Jesus Paz Loureiro. Nascido em Abaetetuba, no estado do Pará, em 26 de junho, viveu a infância e adolescência às margens do rio Tocantins e atualmente vive em Belém. Eu sempre digo o seguinte, que tem pessoas que escrevem bem e na hora de falar, fala mal. Eu acho que o Jesus consegue fazer essas duas coisas bem, que eu já li ele escrevendo e já vi ele falando. Eu gosto muito dele falando, inclusive mais do que escrevendo. É que ele é considerado um dos maiores poetas paraenses, né? Apesar de não ser muito valorizado. Mas sempre foi dedicado no que ele faz. E para mim, a poesia de Paz Loureiro é aquela coisa, ele transforma a nossa poesia superior, uma linguagem muito bonita, universalizada. Para mim, eu acho que a poesia dele é, sobretudo, muito requinte. Paz Loureiro, eu acho que é o escudeiro da cultura amazônica, né? Falar do Paz Loureiro é praticamente a gente sentir o cheiro do rio, a gente ouvir a voz do caboclo, a gente ter a noção exata do que é ter nascido nesse pedaço de terra maravilhoso e assim tão amplo, tão imenso, tão contemplativo quanto o rio, né? Que cerca a gente, que está sempre aqui nos protegendo, nos acolhendo. Eu digo que, fundamentalmente, eu nasci em Abaetetuba, isto é, numa cidade ribeirinha, uma cidade que se debruça no rio Tocantins e é, por força disso, uma cidade mergulhada numa cultura ribeirinha. E eu tenho nisso um dado fundamental na minha compreensão da realidade. E, sobretudo, nessa minha relação muito visceral com a cultura amazônica. Porque a cultura ribeirinha é a cultura que representa a síntese daquilo que, após várias interligações e fusões, etc., significou o que nós chamamos de cultura amazônica. Então, a cultura ribeirinha é uma cultura de acréscimos, de superposições, de soma. Por conseguinte, é uma cultura que tem a complexidade própria dessa coisa tão rica que nós denominamos de cultura amazônica. Abaetetuba tem uma cultura ribeirinha semeada de mitos, de lendas e de uma visão mágica da realidade. Ela é uma das cidades encantadas, ou seja, pertence a essa geografia do imaginário encantador e poetizante da cultura amazônica. Por ser uma cidade encantada, é claro que ela está impregnada por essa atmosfera mítica. E é importante eu levar em conta isso, porque essa compreensão mítica da realidade é uma coisa muito forte da minha poesia. E ao lado disso, me levou a compreender dentro de uma forma que para mim é uma forma de visão de modernidade, o mito como uma metáfora da realidade. Eu não trabalho com o mito apenas como um referencial geográfico, um referencial de tradição popular, dessa interligação entre o real e o imaginário. Ou seja, o mito no sentido descritivo ou apresentador. Eu trabalho também com o mito dentro de uma dimensão poetizante de transformá-lo em metáfora ou alegoria da realidade. Por isso, na minha poesia, o mito tem uma refuncionalização no sentido estético, além do lado antropológico de compreensão de um sistema de vida. Por exemplo, essa lenda
da cidade encantada que é Abaetetuba, eu a considero uma lenda que, ao lado de ser uma explicação mítica de origens, ela é também uma utopia social, visto que, ao ser desencantada a cidade imaginária real, que está submersa nessa que nós olhamos, ao ser desencantada, embora as pessoas, os habitantes continuem os mesmos, mas passarão a ter uma vida transfigurada pela bondade, pelo trabalho, pela igualdade, pelo relacionamento feliz entre as pessoas. É, portanto, uma lenda socialista. E ao lado disso eu a considero uma utopia social, como tantas outras dimensões de lendas que nós temos na Amazônia. Pois bem, então isso para mim, essa convivência com essa realidade em Abaetetuba, para mim foi fundamental. E em Abaetetuba eu fiz o curso, aprendi a ler, com a professora leiga, a professora Cizica, aprendi a ler e escrever, e depois o primeiro grau, no grupo escolar de Abaetetuba, inicialmente, e depois no grupo Basílio de Carvalho. Mas Abaetetuba não tinha o segundo grau. Então era necessário que quem quisesse continuar os seus estudos viesse para Belém. E eu vim para Belém e vim para estudar, por volta de 12 anos. E para minha família era importante também ficar em algum lugar que ficasse fácil a vinda de correspondência, de, sei lá, de coisas que as pessoas queriam me mandar de Abaetetuba, minha família. Como eu não tinha parentes em Belém onde pudesse morar, eu vim num período e fiquei no internato do Colégio do Carmo. Isso era estratégico também, porque era um ótimo colégio e ficava próximo do Porto do Sal. Então, qualquer pessoa que viesse de Abaetetuba poderia trazer carta, poderia trazer um paneiro de frutas, etc., que a minha família mandasse. Então, depois desse período no Colégio do Carmo, eu me preparei para o vestibular, quer dizer, paralelamente. Quer dizer, não fiz um curso de vestibular. Quer dizer, fui direto do Colégio do Carmo para uma fase de aperfeiçoamento em curso vestibular para entrar na Faculdade de Direito. E essa Faculdade de Direito era uma espécie de uma vocação entendida no interior com relação às pessoas que tinham gosto pela leitura, sabiam escrever, tinham facilidade de falar. Quer dizer, o curso de letras não tinha uma repercussão aí pelos municípios, e nem tanto em Belém. O curso de letras estava no seu embrião. E por isso quem gostava de ler, como eu tinha um bom resultado nas dissertações no grupo escolar, então estava talhado para a advocacia. E meu pai então achava que eu deveria seguir a advocacia, e eu vim, fiz o vestibular para a Faculdade de Direito, passei, cursei o curso todo de Direito e concluí em 64, exatamente quando a ditadura militar havia explodido. E todos nós, que éramos militantes de política estudantil, pertencíamos à União Acadêmica Paraense, à UAP, e à União Nacional dos Estudantes, fomos evidentemente perseguidos, presos, e no caso da União Acadêmica Paraense, eu havia implantado e coordenava o DAP, que era o Departamento de Arte Popular, vinculado aos CPCs da UNE, os Centros Populares de Cultura da UNE, cuja meta era fomentar, estimular, propagar no meio acadêmico, dos universitários, o interesse, o gosto pela arte, pela criação artística e um apreço pela tradição cultural, na busca de um ângulo brasileiro da arte e da cultura. Quer dizer, entendia-se que a influência de outras culturas, de autores estrangeiros, de movimentos artísticos estrangeiros, eram importantes para nós, mas a base que deveria sustentar esses acréscimos deveria ser o da cultura brasileira.
e o da cultura popular como sinônimo de um traço de união do passado até o presente. Então, nós tínhamos, portanto, uma atuação intensiva nessa atividade de cultura popular. E exatamente no mês de março, um pouco antes do golpe militar, eu tinha participado de uma reunião no quilômetro 47 da Rio-São Paulo, que era na Universidade Rural. Era uma reunião nacional de criação de um grande projeto de cultura e arte voltado para a cultura e arte brasileiras, liderado pela UNE. Tirávamos nesse encontro os coordenadores nacionais desse grande projeto, que acabou sendo frustrado pela ditadura. E ficamos nessa coordenação. Era o Ferreira Goulart, que era uma pessoa que admirávamos já, porque é de uma geração bem anterior à minha, já era um poeta consagrado e tudo, vivendo no Rio de Janeiro, embora nascido no Maranhão. E o Ferreira Goulart, a Tereza Goulart, que era mulher dele, mas era ligada à questão do teatro e atividade de alfabetização na favela, pelo método Paulo Freire. O Cosme Alves Neto, que era do Maranhão, aqui do Amazonas. A Isa Guerra, que era uma líder nacional do movimento de AP, e eu seríamos os coordenadores nacionais. Então, quando voltei para Belém, quando estourou a ditadura militar, então, como eu já falei, fomos alguns presos. Eu fui inúmeras vezes preso. Fui eleito orador da turma da Faculdade de Direito quando eu estava numa das prisões da ditadura militar, sendo torturado e com muita crise pessoal, com muita dificuldade, com muita violência mesmo. Tinha sido levado preso para o Rio de Janeiro, lá nos porões do Senimar, que era o centro de informações da Marinha e que estava muito trabalhando com a questão dos estudantes, com o movimento estudantil, etc. Cheguei a ser entregue para o DOPS no Rio de Janeiro. Na verdade, eu tive muita sorte nesse período, porque eu poderia ter desaparecido. Bom, porque eram torturas, eram ameaças de morte e tudo mais. Então, quando eu voltei lá do Rio de Janeiro, desse período de prisão lá, eu tinha sido eleito orador da turma pelos meus colegas, embora eu estivesse fora da faculdade nesse período. Houve uma determinação, a direção da Faculdade de Direito, vindo do chamado Comando Revolucionário, uma determinação de que não poderia ser a colação feita na Faculdade de Direito caso eu fosse mantido como orador. E houve uma grande polêmica dentro da faculdade, porque a congregação toda se reuniu, por um lado, e a nossa turma para outro. O Conselho Universitário queria contemporizar um pouco, né, a situação, e a minha turma foi intransigente no que diz respeito a não alterar a indicação minha como orador da turma. E a conciliação à vida foi o seguinte: eu seria mantido como orador pela turma, anunciado como orador, colocado no convite, tudo como orador, mas não leria o discurso, não pronunciaria o discurso. E o Dr. Clóvis Malcher, que era o paraninfo da turma, também em solidariedade, disse que também não pronunciaria o seu discurso. Então foi a primeira vez que na Faculdade de Direito do Pará e talvez do Brasil, o orador não pôde pronunciar o seu discurso, ficou impedido de falar. Só que nessas horas o silêncio é mais forte do que qualquer fala. Porque o que é que poderia, naquele momento, falar? Quer dizer, eu teria que falar alguma coisa de caráter cultural, alguma coisa, não ia fazer uma agitação política que não caberia na hora. Então o silêncio naquele momento acabou inserindo aquela colação na história da Faculdade de Direito e nas universidades brasileiras, porque não havia chance de... nunca tinha havido uma circunstância em que um orador era orador, mas sem falar, proibido de falar. Bom, mas a essa altura,
quando eu me formei em Direito, eu já não estava assim muito interessado em seguir a carreira jurídica. Eu admirava muito meus professores, os advogados, tinha gostado muito, mas as disciplinas das quais eu gostava nunca eram aquelas operacionais da advocacia. Gostava de filosofia do direito, teoria geral do Estado, enfim, essas disciplinas que, que constituem um arcabouço cultural do direito. Mas aquele direito civil, direito penal eu gostava. Pela teatralidade do júri, quer dizer, eu fantasiava na minha cabeça aquela questão do júri, os argumentos, e se costumava fazer julgamentos fictícios para treinamento dos alunos, julgar grandes personagens da história, grandes personagens da literatura ou do teatro. Então, por exemplo, um júri sobre Hamlet, por exemplo. Então, eu adorava isso. Mas cheguei à conclusão que eu adorava pelo lado literário, pelo lado cênico. E por isso a minha identificação com a advocacia não se deu. Eu mesmo na Faculdade de Direito comecei a lecionar, que era e sempre foi a minha grande paixão profissional. Por isso eu ingressei, fiz vestibular para a Faculdade de Letras, na Universidade Federal, e cursei a Faculdade de Direito, a Faculdade de Letras, já lecionando, evidentemente, e depois segui a minha carreira. Porque eu achava o seguinte, a advocacia, para mim, seria um corte na minha atividade como escritor, como poeta e como escritor, numa aspiração mais ampla de outros textos, além dos textos poéticos. Eu sempre tive vontade de escrever para o teatro, de escrever textos em prosa. Então, a advocacia, na medida que eu mergulhasse mais nela, mais eu me distanciaria. E a atividade literária seria circunstancial, bissexta. Por isso, a opção pelo magistério, para mim, é uma opção de uma inclinação, de uma paixão profissional, mas ao lado disso é a profissão que se harmoniza com o meu projeto de escritor, que é prioritário. Quer dizer, na medida em que eu mais me aprofundei, e até hoje me aprofundo no magistério, mais eu me aproximo e tenho subsídios para a minha poesia, para o meu texto literário, para a minha reflexão estética, filosófica sobre a realidade. O contato íntimo com o ambiente amazônico desde tenra idade foi responsável por fazer florescer o dom da poesia no autor, que se revelaria um dos maiores destaques da literatura paraense. Uma das características da cultura ribeirinha é o que eu digo, ver maravilha nas coisas e não estranhar essa maravilha que se vê nas coisas como algo, digamos, equivocado, como algo falso. Não se trata de uma visão ingênua, trata-se de uma visão compreensiva, no sentido de entender que as coisas estão interligadas e que você não pode dissociar o imaginário do real. E no caso dessa nossa região, por exemplo, essa relação do imaginário com o real, ela, vamos dizer entre aspas, é visível, é perceptível, é convivida no cotidiano. De modo que, quando eu digo ver maravilha nas coisas, significa ainda encarar o mundo dentro da forma do seu encantamento. Quer dizer, ainda nessas regiões não chegou, e eu procuro preservar também na minha poesia isso, não chegou aquilo que o Max Weber colocou e depois hoje se repete sempre, que é o que se chama o desencantamento do mundo. Quer dizer, a modernidade trouxe progressivo processo de desencantamento do mundo, ou seja, o mundo passa a ser explicado racionalmente ou a ter a sua explicação computadorizada. E a competência do indivíduo passa, às vezes, a ser exercida de uma forma muito mais eficaz pela máquina, pelos equipamentos. É o que o Anthony Giddens chama de
que é um grande teórico inglês, que ele chama de sistemas peritos. De repente, as coisas criadas pelo homem, como o computador, por exemplo, passam a ser mais confiáveis do que na própria capacidade do homem. Hoje, quando você bate uma fotografia, fala-se mais, se pergunta logo qual é o tipo de máquina que você tem, porque é a máquina que resolve tudo para você. Então, aquilo que eu procuro preservar na minha poesia e que é uma herança que eu trago dessa cultura ribeirinha, é ainda sentir o mundo dentro da sua forma de encantamento e não desconfiar desse encantamento. Há um poeta inglês, o Coleridge, que veio do romantismo inglês, que ele diz uma frase que me vem sempre à memória nessas horas desse tema. Ele diz o seguinte: diante de questões como essas, ligadas ao imaginário ou às manifestações míticas, nós não devemos ficar nos questionando se está certo ou errado. Devemos fazer uma suspensão da descrença. Você fica de lado a descrença. Temos que encarar aquilo como uma expressão de sinceridade, muitas vezes diferente daquela que nós temos, porque é uma visão diversa da realidade daquela que as outras pessoas possam ter. De 1964 até 1976, em decorrência de sua poesia, militância política e ideias democráticas, foi perseguido pela ditadura militar, sofrendo privações de oportunidades profissionais. No final da década de 70, tornou-se por concurso público professor de educação artística na Escola Técnica Federal do Pará e de História da Arte. Introdução à Filosofia e Estética Cultural e Comunicação na UFPA. Mestre em Teoria Literária e Semiologia pela PUC de Campinas e doutor em Sociologia da Cultura pela Sorbonne, Paris, já atuou na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Belém, na Secretaria de Cultura do Pará e na Secretaria de Educação do Pará, sendo também superintendente e criador da Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves, bem como fundador e presidente do Instituto de Artes do Pará, IAP. Anos depois, já por volta de 75, veja quanto tempo isso durou, de 64 até 75, mais ou menos, esse tipo de dificuldades, frustrações, etc. E o magistério, eu acho, foi uma coisa que me sustentou muito psicologicamente nesse período, e uma coisa que sempre fez parte fundamental da minha vida, que foi a poesia. Quer dizer, a poesia me acompanhou nesse tempo, publiquei muito, talvez, algumas coisas assim, um pouco apressadamente, mas eu tinha necessidade dessa vida que a poesia me infundia, me despertava e me garantia. De modo que foi um período assim muito rico para mim de uma atividade interior de criatividade. Bom, por volta de 76, por aí, foram criados cursos de comunicação, de arte e comunicação da universidade, dentro do Centro de Letras. E foi aberto o concurso para professores novos. Nesse caso, eram novos quadros abertos. Por conseguinte, tinha que ser concurso nacional para preenchimento de novos cargos. Não eram coisas assim internas da universidade, era uma coisa mais ampla. Eu me inscrevi. Me inscrevi e passei, em primeiro lugar, em Introdução à Filosofia e em História da Arte, nas duas disciplinas. Então, legalmente, ficou amarrado em minha contratação. Só podiam contratar a partir dos primeiros lugares. Bom, depois de 6 meses assim, de expectativa, etc., veio a primeira contratação provisória, em seguida foi efetivado. No ano seguinte, ou 2 anos depois, parti para o mestrado em Teoria Literária e Semiótica, na Universidade, na PUC, em Campinas. Porque naquela época, entre a Universidade de Campinas, a Unicamp, e a PUC de Campinas, o programa de teoria literária vinculado à semiótica era mais interessante para mim, o da PUC, do que o da Unicamp. O da Unicamp era muito temático, enquanto que o da PUC, nessa fase, estava num alto nível de professores e tudo, ele não era temático, ele dava uma formação mais ampla da questão
da semiótica, da teoria literária, essa coisa toda. Então eu preferi e fiz lá. Defendi a minha dissertação de mestrado, por sugestão do meu próprio professor, o meu orientador, o professor Joaquim Brasil, foi no sentido de eu fazer uma reflexão sobre minha própria poesia. Ele achava que a minha poesia apresenta, ele acha que a minha poesia apresenta um dado reflexivo sobre a realidade, e sempre quando eu discutia a questão da poesia, sempre apresentava uma reflexão poética sobre o meu trabalho, então ele pediu que fizesse isso. Então eu escrevi, a minha dissertação é uma reflexão poética em torno de um livro meu, que é o Deslendário, tanto que eu intitulei Itinerário do Deslendário, onde eu mostro as estratégias poéticas que eu usei no livro, onde eu mostro, digamos, aquilo que eu chamo de a epifania negativa, que é uma chave poética que eu crio dentro desse livro para poder trabalhar a estrutura dos poemas dentro desse maravilhoso amazônico e, ao mesmo tempo, a violência que se instalava historicamente na região. Então, essa epifania negativa foi um traço presente como uma chave estética que eu crio na estrutura, ou estruturando esse livro que é o Deslendário. Enfim, depois retornei para a Faculdade de Direito, para a Universidade Federal. Tinha que optar ou pelo curso de letras, ou pelo curso disso, ou pelo curso de comunicação. Eu optei pelo de comunicação, por uma questão sentimental também. Os outros cursos, eu tinha feito os concursos e não tinha sido possível a contratação. Então, por onde eu tinha uma porta aberta na universidade para ter ingressado nela, foi através do concurso de comunicação. Então, eu achei que era uma questão também sentimental e uma questão, sei lá, enfim, fiquei muito ligado ao curso por essa circunstância e optei pelo seu quadro, onde continuo pertencendo e lecionando basicamente a disciplina de Estética na Comunicação. E só para completar esse quadro, digamos, de formação, digamos, escolar, cultural, né? Eu, passado algum tempo depois, 10 anos depois do mestrado, saí para o doutorado e fiz a proposta de doutorado para a Universidade da Sorbonne, em Paris, na França, e, nesse caso, para a faculdade, onde tinha um grupo, onde tem um grupo que estuda a questão do imaginário aplicado à arte e à cultura, que tem a liderança do Monsieur Gilbert Durand e a coordenação do professor Michel Maffezoli, que foi o meu orientador, que aceitou ser o meu orientador. Para lá eu levei uma proposta de sociologia da cultura, uma vez que esse que era o forte desse grupo. E estudei a cultura amazônica segundo uma ótica que é um ângulo de interpretação que é o que eu defendo e apresento originalmente na tese: a dominância poética do imaginário na cultura amazônica. Quer dizer, eu percebi que a cultura amazônica, seja em qualquer das suas formas culturais, ou, se quiserem dizer, as culturas que formam a cultura amazônica, ou as culturas amazônicas que formam esse arquipélago cultural que é a Amazônia, em todos os ângulos, em todos os exemplos que eu analisei, ou em campo, ou através de livros, percebi que há uma invariante, há uma característica dominante nessa cultura amazônica, que eu denominei, e denomino, aliás, de a poética do imaginário, e que foi objeto da minha tese de doutoramento, feito lá em Paris. E há poucos dias, quer dizer, agora neste ano de 2005, eu passei essa temporada já na Universidade Portuguesa para um período de pós-doutoramento, onde eu trabalho
um conceito de semiótica que eu crio na minha tese de doutoramento, mas não desenvolvi nela, e que eu chamo de a conversão semiótica. Então esse foi objeto do meu pós-doutoramento, onde eu escrevi um livro especificamente sobre a conversão semiótica e que estará sendo lançado no início do próximo ano, 2007, pela Universidade Federal do Pará, a qual eu pertenço. Na literatura, a obra de Paz Loureiro é um marco significativo para a poesia da Amazônia. As lendas, mitos, as populações tradicionais e o folclore da região são os principais enfoques da literatura do autor, que impressiona pela originalidade e fascina pela lúdica criatividade poética. O poema começa dessa forma muito encantatória poeticamente, muito surreal, e de repente, como se fosse uma colagem da realidade, eu insiro um fato, às vezes mencionando nome, datas, etc., mantendo apenas um ritmo poético dos versos. E quando chega no final do poema, retorna o encantamento. Quer dizer, a realidade mágica, geralmente da natureza, do mito e tudo mais. Então, na Epifania do Joyce, você tem o banal, que que recebe o mágico e volta a ser o banal. Na minha epifania negativa, eu tenho o mágico que recebe a violência do banal e volta a ser o mágico depois. Então, essa que é uma das chaves que eu trato no meu mestrado, quando eu chamei Itinerário do Deslendário. Isso é uma das chaves que eu coloco lá. Esse livro, o Mário da Silva Brito coloca, que ele diz que é um livro que introduz o tema do homem na poesia amazônica. Que a poesia e a literatura amazônica, até então, tinham seu centro na paisagem, na natureza, na história, etc. Que agora aparecia, na minha poesia, o homem como centro da questão. No Porantim já aparecia isso forte, mas sobretudo no Deslendário é que se torna mais evidente. Então ele diz que esse livro e essa minha obra introduzia a modernidade nesse sentido, da presença do homem como fundamental. E aí veio então o terceiro livro da trilogia, que completa essa épica, que eu chamo Cantares Amazônicos, e que deu o título de Altar em Chamas, e que já é a poesia chegando na cidade, chega a Belém. Então eu venho das origens de tudo no Porantim, passo pelo campo conflitado no Deslendário e chego a Belém. Chego o que é a realidade urbana, a metrópole, digamos, Belém. E aí já a minha técnica poética já também se altera. Estilisticamente eu vou alterando conforme o que eu queria trabalhar, como o espírito de cada livro. Então, nesse Altar em Chamas, já é o ingresso mesmo na poesia da modernidade, que é fundamentalmente a poesia da cidade. Quer dizer, a cidade convertida em matéria de poesia. Que tem como alguns grandes paradigmas, o Flores do Mal, do Baudelaire, né, com os quadros parisienses, tem Buenos Aires, aí do Borges, etc., né? Tem o Recife, do Manuel Bandeira, enfim, são paradigmas desse tipo de poesia da modernidade, em que a cidade assume o palco. Então aí, no Altar em Chamas, sobre Belém, as ruas, os prédios, os templos, as pessoas, situações, momentos, mas é a cidade, a miséria, os arrabaldes, o mendigo, enfim. Quer dizer, é a realidade urbana, portanto. Então, esse livro recebeu o Prêmio Nacional de Poesia, dado pela Associação Paulista de Críticos de Arte. E em 84. E coroou essa trilogia. Foi quando a Rosita Kempf, que é uma editora já de São Paulo, se propôs a editar as 3 obras num volume só, sob o título geral
de cantares amazônicos. Bom, a partir daí, começou a haver o interesse também fora do Brasil pelo meu trabalho, porque a Roswitha Kempis, ela fez uma primeira experiência de publicação de um livro bilíngue, que foi lançado no Brasil e na Alemanha. Ela era de origem alemã e por isso foi feita a tradução, etc. O livro é o Romance das Três Flautas, que é sobre uma lenda indígena e que foi ilustrado com quadros do Ismael Neri, quadros cedidos pela Biblioteca Nacional. Foi lançado aqui no Brasil e foi lançado em Portugal. Esse livro teve o prêmio Jabuti na época, na parte de poesia, que eles premiaram 10 autores. Bom, aí, em seguida, houve a proposta dela para editar um livro inédito. Então, ela edita o Pentacantos. O Pentacantos é um livro que foge um pouco a temática que eu venho desenvolvendo, porque ele é uma reelaboração lírica, ou é uma inspiração lírica de temas épicos. Então, Pentacantos, porque ele está dividido em 5 cantos. O primeiro canto tem ressonâncias da Odisseia. O segundo canto tem ressonâncias da Eneida. O terceiro canto tem ressonâncias da Divina Comédia e um pouco de Camões. O quarto canto é um intermezzo, é uma passagem. E o quinto canto é a épica do poeta para fazer o poema. É o poeta, digamos, na luta com as palavras para fazer o seu poema. Esse livro foi publicado lá, etc. Após essa proposta, eu tinha ido ao Japão a convite lá para uma viagem cultural e fiquei muito empolgado e impactado pela cultura japonesa. E fiz muitas anotações poéticas sobre templos, jardins, símbolos, etc. deles, paisagens. E como eu gosto muito da poesia japonesa, dos haikais ou dos tankas, duas modalidades, e aí eu tentei fazer uma junção da lírica ocidental com a lírica oriental, que é menos sentimental e é mais reflexiva. E aí surgiram 25 poemas como se fossem momentos de uma passagem pelo Japão. A minha editora lá de São Paulo, a Roswitha Kempis, gostou muito. Ele foi traduzido no Japão por um poeta, Kikuo Furuno, que tinha morado no Brasil, tinha trabalhado no Brasil como jornalista e tudo, e tinha traduzido Manuel Bandeira lá para o Japão, alguma coisa do Gonçalves Dias, parece que Machado de Assis. Ele é contista e poeta, o Kikuo Furuno. Ele fez uma tradução e quando veio de lá, a Roswitha aproveitou a própria letra dele, dos poemas traduzidos, e fez uma edição bilíngue, português e japonês, ilustrado pelo Manabu Mabe, pelo Fukushima, que é um dos grandes pintores japoneses no Brasil. Foi feito o lançamento em São Paulo, aí eu fui convidado para fazer o lançamento no Japão. Então foi feito o lançamento em Tóquio e em Kyoto. De uma forma diferente do nosso jeito aqui de lançar livros, eles não têm essa tradição, mas foi muito engraçada e gostosa, porque foram 2 banquetes assim. Lá em Tóquio, lá na Universidade de Sofia, eles fizeram um banquete com presença de autoridades e jornalistas, escritores e tudo, aquele imenso. Mas não tinha essa questão de autógrafo no final, não. Algumas pessoas me trouxeram para oferecer os livros, mas não tinha essa questão de venda de livro como a gente faz. Era mais uma cerimônia de homenagem. Lá em Kyoto também. E depois uma viagem cultural pelo Japão, etc., patrocinado em função disso. Então houve essa repercussão. Enquanto isso, a Alemanha estava com muito interesse no caso do Brasil, nesse período, etc. E eu fui até lá, a convite de várias universidades, para fazer palestra
acompanhado de uma tradutora, e leitura de poemas. E fiz em várias cidades de lá, né? Várias cidades. E um editor compareceu porque tinha editado uma antologia da poesia negra no Brasil. Então ele foi da editora Dia e ao final disse que gostaria de publicar uma antologia minha. Então me deu mais ou menos um número de poemas, eu fiz a seleção, mandei para lá e foi feita a tradução por uma tradutora de Berlim. E pelo que depois as pessoas me falaram, ficou uma tradução muito boa, foi bastante elogiada nas críticas e tudo. Feito isso, eles me levaram novamente lá para fazer o lançamento desse livro, Cantares Amazônicos. É um livro pequeno, mas muito bem editado. Fiz o lançamento na Feira de Frankfurt, que é uma feira monumental. Passei 5 dias na feira, no setor lá dos escritores, porque vinham jornalistas, entrevistas, aquela coisa toda, né? 5 dias, e autógrafos e tudo. Em seguida, uma viagem de 20 dias pela Alemanha, fazendo palestra, leitura de poema, acompanhado da tradutora, em rádios, essa coisa toda. E coincidiu que, uma coisa interessante também, é que na primeira vez que eu estive lá, na Alemanha, eu fiz uma leitura de poemas na Casa das Culturas do Mundo, em Berlim, uma das leituras. E essa casa fica próxima ao Muro de Berlim. E o muro tinha sido derrubado há 2 dias atrás. Então ainda havia aqueles escombros e aquele bando de pessoas vendendo pedaço de pedra ou medalhas disso, chapéus daqueles militares. Era uma coisa assim, uma grande feira daquilo. Foi emocionante. Essa situação, essa coincidência que houve. Bom, a partir daí, houve várias situações ligadas à questão da Alemanha, quer dizer, houve tese de mestrado, de doutorado, feito por pessoa de Frankfurt ou de Heidelberg sobre minha poesia. Cheguei a receber aqui pesquisadores de lá, que estavam fazendo exatamente esses doutorados e tudo, para me entrevistar, para conhecer a realidade daqui, de onde surgia a minha poesia. E várias revistas ou livros de antologia internacional de lá publicaram poemas meus. Por que é que eu estou tocando nisso? Porque foi quando eu tive a sensação de que eu estava certo no que diz respeito a manter a originalidade da nossa cultura, mas numa linguagem universal. Por quê? Porque os poemas que eram escolhidos pelos organizadores das antologias, seja lá, houve também uma na França, era o seguinte: poemas que talvez eu não escolhesse. Me lembro que um que eu me lembro bem era Na Praia de Juruteua. É um poema pequeno, mas que não é um poema descritivo da Praia de Juruteua. Na verdade, é uma emoção poética suscitada por aquele momento. Você podia falar o poema? Não, poema eu não costumo ter poema. Eu gosto muito de ler poema, mas decorado não. Mas é interessante isso. Então me deu aquela sensação de ter dado um passo correto nessa minha estratégia. Porque, na verdade, quanto mais você fala daquilo que corresponde a uma realidade que acumulou a sua vida, né? Você tem uma força que insufla os versos. Agora, você tem que ter muito cuidado, é muito trabalhoso, porque a poesia é uma coisa muito difícil de se fazer, ela exige muito, porque você tem que saber como ultrapassar esses limites, de como fazer algo que você mantenha a diferença, mas que esteja voltado para a universalidade. Dentre as vastas obras de Loureiro, destacam-se Porandi, 1979, Deslendário, 1981, Cantares Amazônicos, 1985, Altar em Chamas, 1989, Elemento de Estética, 1989 e Cultura Amazônica, uma poética do imaginário, 1991. Eu espontaneamente desenvolvi certas formas de relação com a realidade e com a poesia, uma forma mesmo intuitiva.
Primeiro, eu gostava muito de ler antologia literária, pelo prazer de ver a mudança dos estilos, a mudança das épocas. Depois disso, eu comecei a fazer experiências de escrever poemas nos vários estilos. Fazer um soneto quinhentista, no estilo quinhentista, um soneto no estilo parnasiano, um soneto moderno. Trabalhar as várias modalidades poéticas, a canção, a ode, a balada, o verso rígido, o verso livre, o terceto. A maioria dessas coisas eu fazia como treinamento de linguagem e de técnica poética e jogava fora. Poucas coisas ficavam, quer dizer, poucas coisas ultrapassavam essa questão puramente artesanal. Quer dizer, então eu tinha na minha cabeça que o poeta precisa dominar os vários estilos e as várias modalidades poéticas, não um só tipo de poesia. Quer dizer, tanto que cada livro meu contém uma formulação de verso ou de estrutura diferente do outro. Eu sempre achei, isso não quer dizer que esteja mais certo ou menos que os outros, nem que esteja melhor, não significa isso, é apenas um modo de compreender e de fazer. Eu sempre entendi que a poesia é uma coisa polifônica, é uma coisa que tem uma completude aberta, quer dizer, ela é uma síntese de uma emoção e de uma compreensão do mundo, da realidade, da vida, não no sentido de dar lição, mas no sentido de expressar isso pela emoção. Mas sempre achei que a poesia ela tem uma substância muito forte, ela não pode ser algo de superficialidade, ou jogo de palavras, ou de ideias, ou de uma imagem, não. Eu sempre achei que ela é o ponto muito alto da expressão humana e muito alto da linguagem. O que não significa que trabalhar com a linguagem seja tornar a linguagem um fetiche, quer dizer, apenas na parte do jogo verbal, visual da palavra. Esse é um aspecto, mas eu nunca me contentei só com isto. Eu acho que esse é um dos recursos, é uma das possibilidades da linguagem, mas eu acho que a poesia está muito além disso, de ficar presa por isso. Tanto que as experiências minhas do concretismo, elas foram no sentido de um grande entusiasmo, mas no sentido de aperfeiçoamento técnico também, de aperfeiçoamento, de economia de linguagem, de polimento das palavras, de uso visual do verso, tudo isso eu gosto muito. Mas eu penso na poesia algo que utiliza também isto, mas que está além disso, numa totalidade maior. Pra você ter uma ideia, houve uma época que me empolguei tanto com essa questão dessa poesia visual, que cheguei a fazer poemas com fotografia, em alto relevo, com colagens, com sonoridade. No cinema, fiz umas experiências de poesia em Super 8, em 16 milímetros, que eu chamava cinepoema. Então, para mim, a poesia, ela existe além do verso, mas o verso é a sua morada fundamental, essencial, mas não para limitá-la, mas como um caminho para ela, como um suporte para que a poesia se manifeste. Por isso eu creio que a expressão de cada sentimento, a expressão de cada compreensão de mundo, a expressão de cada intuição, quer dizer, a expressão poética, ela se manifesta de diferentes formas. E você tem que ter a linguagem apropriada para cada uma dessas necessidades. Há uma outra questão relacionada também com a poesia, que eu tenho um pensamento assim muito, digamos assim, diferente do que de repente se tornou moda.
Tornou-se moda estigmatizar a palavra inspiração e atribuir-se à poesia um fazer puramente técnico. Há pessoas até que são muito afeitas a tabelas matemáticas que dizem 95% de transpiração e 5% de inspiração. Já vi até isso também. É uma má compreensão do processo. Me lembro que colocaram isso para o Drummond uma vez, ele disse assim, não, eu acredito na inspiração, eu sinto até uma diferença na minha alma, até uma quentura no rosto. Ele disse assim um pouco ironicamente. O que ocorre é que no Brasil se estigmatizou a questão da inspiração pelo desvio romântico, pelo mau entendimento romântico da inspiração como sendo algo que supria ou supre o poeta de toda a capacidade de fazer um poema, até técnica. E as pessoas argumentavam dizendo o seguinte, tanto é verdade que quando não está inspirado, o poeta tenta fazer um poema, ele nem acerta fazer direito. As palavras não vêm direito e tudo mais. Isso era uma forma de compreensão um pouco assim mágica, um pouco espiritualizada do poema, reminiscência um pouco de uma concepção do daimon, do Deus que se incorporava na pessoa que os gregos comentavam. Mas a inspiração ficou, por causa disso, bastante estigmatizada, porque, de repente, os teóricos modernos começaram a valorizar, dentro da onda do racionalismo do fim do século XIX, uma atitude mais racional com relação às artes também. E no caso da poesia, a racionalidade vinha no fato de dizer o seguinte, não, a questão é um trabalho com palavras, que você senta e começa a trabalhar com as palavras e aí o poema nasce e você faz o poema. Isso pode ocorrer. Mas eu acho que é um erro tão absolutizador de uma concepção como o outro caso. Quer dizer, geralmente esses extremos acabam se encontrando nos mesmos equívocos, ou nos mesmos exageros. Penso que a inspiração, ela é um processo intuitivo, ela é um movimento emocional, o movimento da alma provocador de uma intuição, de uma descoberta. Mas a intuição eu acho mais apropriado. Quer dizer, você sente uma motivação que resulta numa intuição. E esse movimento da alma, movimento do espírito, movimento do eu, acontece tanto para o artista quanto para o cientista, por exemplo. Apenas é que esta intuição é que segue caminhos diferentes. E a modalidade, talvez, dessa motivação espiritual também. Mas o percurso é semelhante, porque é um percurso em busca do novo, é um desejo do novo. Então, no caso do cientista, a intuição dele é para algo demonstrável, racional e que tenha uma universalidade nisso. Então, é uma intuição para o lógico, para a explicação lógica das coisas. A intuição no artista é o oposto disso. É a intuição para o belo, para o agradável, para o que desperta emoção, independente da sua lógica. Independente das amarras da explicabilidade. Mas é um processo também. Então, quer dizer, esse processo da inspiração, na verdade, ele é um componente do ser humano. Em alguns mais acentuado do que em outros. E que se diferencia, ou que provoca diferença no resultado, principalmente. Ou seja, você, na intuição científica, você caminha para a explicação lógica. Na intuição artística, você caminha para a intuição da emoção e da beleza. A qualidade da produção literária de Paz Loureiro lhe proporcionou várias premiações, como o primeiro prêmio do Serviço Nacional de Teatro 1976, pela peça Ilha da Ira. O prêmio Inácio Mec 1977 por Procissão do Sairé. O prêmio de Poesia 1994 da Associação Paulista de Críticos de Artes, APCA, pela obra Altar em Chamas.
e o Prêmio Jabuti, 1998, por Romance das Três Flautas, ou de Como as Mulheres Perderam o Domínio sobre os Homens, 1987. Eu conheci a Violeta ainda como estudante. Estava na União Acadêmica Paraense. Eu estava dirigindo uma encenação de uma peça do Bertolt Brecht, A Exceção e a Regra, com o grupo de teatro de estudantes. Nós tínhamos construído atrás, quer dizer, no quintal da União, da sede da UAP, nós tínhamos construído um teatrinho de madeira para peça de teatro, para show musical, para palestra, reuniões mais amplas. E nós estávamos encenando, então, A Exceção e a Regra do Brecht. E estávamos eu estava debruçado na janela da sede da União Acadêmica, que é ali onde está atualmente o Hotel Regente, naquela ponta dele, mais para o lado ali da Quintino, eu acho. Pois bem, porque tem a parte da portaria, quem olha de frente, do lado direito. Era uma casa antiga. Então eu estava debruçado na janela quando chegou a Violeta e o primo dela na casa de quem ela morava para assistirem a peça. E nós nos vimos lá, ela chegando e lá, então fui recebê-los, né? E dei um exemplar do programa que tinha, etc. Disse que depois teria um debate com os presentes. E ficou, então, elas ficou para o debate também. A gente encenava a peça, depois sentávamos na ribalta para debater com o público o conteúdo da peça, as mensagens, enfim, a encenação. E na saída, aí tinha um poema meu nesse jornal que eu tinha dado para ela. Então ela perguntou se eu tinha outros poemas e tudo. Eu digo, tenho sim. E evidentemente que fiquei encantado por ela, né? E evidentemente que aproveitei a oportunidade logo para prometer levar no dia seguinte o poema. Então peguei o endereço dela e fui esperá-la para. Ela estudava na faculdade de filosofia, né? Fazendo sociologia. E eu estudava na faculdade de Direito, essa altura, né? Foi antes de 64 isso. Então, eu fui esperá-la, mas custou a chegar, era via de ônibus, então passava da hora já um tempão. E eu pensei que ela nem viria mais. Quando eu retornava aqui pela Governador José Malcher, ali esquina com a 14, já retornava na direção de pegar o meu ônibus, que eu morava na casa do estudante universitário, lá na 16. Quando eu vejo aquela pessoa que estava com a cabeça fora da janela do ônibus, né, acenando, que eu olho, era ela. Tinha atrasado lá na escola onde ela lecionava, e então eu acho que ela veio olhando para ver se enxergava e me enxergou e tudo. Aí nos encontramos dessa vez e daí para frente nunca mais nos desencontramos. E quando ficamos um tempo que não sabíamos um do outro, que foi exatamente na época da ditadura militar. Não na época toda, não. Na época do golpe, né? E praticamente naquele ano eu não digamos assim, encontrei-a. E só depois é que eu vi, por acaso, aí procurei aqui por Belém, aí tive notícia onde ela estava e fui falar com ela novamente. Porque ela é de família de Roraima. Então, naquele período, ficou muito tumultuado por aqui, ela ficou um tempo lá de férias e tudo mais, então perdemos um pouco de contato. Mas depois eu fui procurá-la e nos reencontramos, e a partir daí nunca mais nos desencontramos, né? Então casamos, quando casamos ela estava ainda na faculdade. E foi muito engraçado hoje para a gente recordar pelo seguinte: nós marcamos o casamento e ela morava também numa casa
de estudantes, né? Ali já próximo ali da Rui Barbosa, por ali na Braz de Aguiar. Estava tudo ok, estava marcado o casamento. E ela tinha mudado, aliás não, quando marcamos o casamento, ela tinha mudado, já estava morando, ela com a irmã que tinha vindo para estudar aqui, um outro irmão também. Estavam morando os três num apartamento a essa altura. Eu quando a reencontrei no pensionato, então já estavam morando num apartamento aqui na João Balbi. Pois bem, aí marcamos o casamento. Ela estava terminando o curso de Sociologia, eu estava recém-formado. E marcamos o casamento e passou por aqui um Costa e Silva, um desses presidentes da República. Então, toda vez que passavam um presidente, uma dessa autoridade por aqui, algumas pessoas eram presas, diz que para evitar manifestação, etc. E várias vezes eu fui, assim, a gente ficava uma semana, 4 dias, e aí houve uma situação como essa na semana em que eu ia casar. Aí fomos presos. Então ficamos ali na 5ª Companhia, que era a prisão dos presos políticos, né? Onde hoje é a Casa das 11 Janelas. Então ficamos presos lá. Era o Rui Barata, Benedito Monteiro, o Jenkins, mais o Avelino, que era um estudante, e eu. Ficamos 5 presos na mesma cela lá. Esta cela é uma que dá, é aquela entrada, hoje é um restaurante lá, tem aquelas grades, tem a porta de entrada para a esquerda, né? Então nós ficamos ali presos. A cela era menor, era dividido no meio ali, mas tinha grade que se olhava para fora. E a Violeta ia para aquela mangueira que fica ali, de frente da porta do forte. Não tinham derrubado o muro ainda naquela época, mas na esquina da praça tem umas mangueiras. Ela ficava lá e eu podia enxergá-la pela grade da janela, né? Ela lá do outro lado, aí fazia Deus, ela fazia uma Deus de lá, ficava um tempo tentando mandar algum bilhete. E aí, estava fazendo o serviço militar o Vicente Cecim, o escritor, que já era meu amigo de cineclube. E o Vicente Cecim, várias vezes, ficava de sentinela lá na porta. Então, nessa hora, eu chamava o Cecim, aí ele vinha, aí se encostava ali na grade, como quem está atendendo alguma coisa nossa, aí eu enfiava no bolso da farda dele um bilhete para ela, para Violeta. Aí o Cecim ia com o fuzil, tudo, ele era o sentinela, né? Ia até lá e entregava para ela o bilhete. E aí ela dava um bilhete, um livro, alguma coisa para trazer, e o Cecim trazia de volta para mim lá. E a gente ficava lendo e tudo mais, e ficamos nisso, né? E o tempo passando e a data do casamento chegando, né? Porque era naquela semana. E a mãe da Violeta anunciando que vinha para o casamento, né, era de Roraima, e a Violeta querendo dissuadi-la, né, porque ninguém sabia se eu sairia antes. Aí ela disse, não, mamãe, porque a senhora não vai ser uma coisa muito simples, só com minhas colegas e tudo. Eu disse, não, mas eu vou, minha primeira filha minha que vai casar, como é que eu não vou? E veio. Aí, quando chegou aí, eu estava preso. Na véspera, a Violeta foi lá com o comandante. A Violeta foi lá com o comandante e explicou para ele que estava assim, tudo mais e tal, que a gente ia casar e que ela ia casar lá dentro comigo. Que íamos convidar o padre para ir casar lá dentro, mas que nós não íamos mudar a data. Aí criou-se uma complicação, porque ia pegar muito mal essa história de casar lá dentro. Mas ela disse que ia lá dentro casar, e o padre já tinha concordado em casar a gente lá dentro. Aí voltaram atrás na coisa e nos soltaram na véspera, né? Aí eu fui, bom, aí no dia seguinte fui casar. Aí casamos ali como ela morava na 14, aqui perto da João Balbi, então tinha que ser na igreja de Nazaré ali, né? Então casamos naqueles aqueles altares laterais, né? Engraçado que eu morava na casa do estudante, cheguei muito cedo e fui procurar o padre, né? Lá na sacristia. Cheguei lá, encontrei o padre
e era um padre solidário, um padre que era revoltado com relação à perseguição contra os estudantes e tudo. Aí o padre começou a conversar comigo. Aí começamos a conversar lá. E aí a Violeta chegou, o pessoal, todo mundo chegou, e o noivo não aparecia, que era eu, porque eu estava na sacristia. Tinha chegado cedíssimo. Aí, de repente, alguém teve uma ideia, vamos ver, chamar o padre na sacristia, ver se ele não está lá. Chegaram lá, eu estava conversando com o padre. Aí viemos, aí ele fez o casamento. Enfim. E aí estamos felizes até hoje. Temos 2 filhos, né? Inclusive o Pedro, que é o mais velho, e o Walter, que é o mais novo. E quando foi relançado o Tarefa, 25 anos depois, a Violeta escreveu um prefácio onde ela conta essa história do livro. Exatamente esse martirológio do livro, né? E assina ela e os 2 meninos, quer dizer, Violeta, Pedro e Walter, foram os 3 que assinaram o prefácio, que tornou-se um documento histórico, não é aquilo, porque relata aquilo que aconteceu, etc. A Violeta é socióloga, quer dizer, e tem a dimensão muito forte da questão da Amazônia, que é a concentração do trabalho dela, e exatamente essa Amazônia contemporânea, e aplicada, sobretudo, na questão de compreender o processo de desenvolvimento da Amazônia e essa atual relação da Amazônia com o mundo globalizado. Essa é a linha de trabalho. E sempre ela esteve presente, desde que nós nos encontramos, sempre esteve presente não só na minha alma, no meu coração, como na minha poesia. No Tarefa, um dos poemas que eu acho um dos poemas que até hoje eu gosto, e geralmente quando as pessoas se referem, esse é um poema que as pessoas destacam, é um poema que dediquei a ela. Inclusive, o título do poema é Poema de Amor a Violeta Repkalevski, que é um sobrenome dela, porque o pai dela era austríaco, ou romeno, mas naquela fase ainda de integração daqueles países. Então tem esse nome assim meio complicado, para quem não conhece a pronúncia, quem olha, porque são muitas consoantes juntas, né? Mas, então, sempre esteve presente aí na minha poesia e depois para frente, em vários momentos. Sempre dediquei vários livros para ela. Há um recente que é Do Coração e Suas Amarras, que é um longo poema, que é uma espécie assim de um percurso da poesia amorosa através de vários símbolos e signos da poesia amorosa, desde a Bíblia até hoje. Esse também é um livro que eu dedico a ela. E, enfim, temos essa ligação assim muito estreita, muito forte até hoje. Eu a amo profundamente e sei que ela me ama também. A poesia de Paz Loureiro abre-se também para temas universais e recorrentes da poesia e do mundo. O grande domínio das linguagens poéticas, seja da tradição lírica ocidental, seja das experiências modernas e mesmo das vanguardas, garante às obras reunidas neste livro uma posição entre o que há de mais significativo na poesia de nosso tempo. O teatro de Paz Loureiro tem sempre uma fundação poética e alegórica, inspirando-se em questões decorrentes de conflitos sociais e históricos. E é, de certa maneira, um teatro épico, que constrói uma fascinante alegoria do mundo amazônico como palco das questões universais do amor, da liberdade, da utopia. Eu sempre tive um gosto assim especial por essa cultura que vem da tradição e das camadas populares. Sempre tive muito gosto e respeito e muito afeto pelos que produzem essa cultura, o que ficou sempre demonstrado nas minhas atitudes e percebido por eles. Sempre os respeitei e sempre os amei como pessoas que têm uma autenticidade, uma criatividade que me dá pena
de não poder ser suficientemente desenvolvida por falta de condições materiais para isso. Ou porque são pessoas de uma camada pobre da sociedade e camadas que cada vez ficam mais pobres, ou porque são pessoas que não tiveram chance de estudar ou ler alguma coisa ou participar de certo tipo de experiência que os ajudasse a melhor expandir a sua criatividade, e que apesar disso manifestam originalidade, uma beleza assim muito simples, mas muito própria da terra naquilo que fazem, que se sacrificam para manter viva uma atividade que é um bem social e coletivo que deveria ser mantida pelos responsáveis por essa sociedade. Quer dizer, eu acho muito doloroso quando eu vejo, por exemplo, uma servente de uma escola que é uma grande criadora de pássaro junino ou de músicas, por exemplo, e eu estou me lembrando aqui da Dona Noêmia, lá do Mosqueiro, que é uma figura genial, mas que é paupérrima, que vive lutando de um lado para o outro, que tem dificuldades, tem muitos filhos, e podemos imaginar o que ganha uma merendeira de uma escola, né? Lá em Mosqueiro, por exemplo, e que, no entanto, é capaz de, no mês de junho, pegar as suas pequenas economias, matar um pato ali, matar um porco ali, fazer uma rifa, para realizar um trabalho altamente criativo, onde ela compõe de um lirismo muito grande as histórias que ela concebe, seja no São João, seja no Natal. A pastorinha dela é um encanto. Ora, se fosse um autor de livro, ou de escultura, ou de pintura, etc., que tem um trabalho particular da sua criatividade, isso é um problema. Mas ali é uma pessoa que está mantendo viva uma criatividade que é um componente da sociedade em que se vive, que é o que se chama de cultura popular, ou cultura de raiz, ou cultura de retaguarda, que não deveria ser apenas ela a manter viva uma chama que é coletiva, mas deveria ser obrigação dos projetos públicos de governo, obrigação das universidades, obrigação das escolas em alimentarem a documentação e a produtividade dessa cultura na sua forma artística como um exemplo de um patamar existente no traço e na evolução de uma sociedade e como a riqueza da sua originalidade até no presente. Quer dizer, há pessoas que são capazes, por exemplo, de esgoelar em defesa, digamos, das árvores, em defesa de um bosque, de uma casa antiga, está ótimo. Mas dá um passo na defesa do bem material, da produção artística, da criação das camadas que são ricas de criatividade e são pobres de influência política, pobres de bens materiais, pobres de rendimento. Mas a minha questão básica é o seguinte: são pessoas que estão fazendo algo que é um bem coletivo e que decorre de um bem coletivo e de um patrimônio social, que não deveria ser eles deveriam ser, na verdade, beneficiados por projetos que os ajudassem a criar no nível que eles têm condições de criar. E dando condições que a nossa arte, que se origina dessas camadas e desses tempos e desses estratos culturais, pudesse se apresentar com dignidade. Porque o que acontece é o seguinte: pelo desamparo que vive, acabam cada vez mais se degradando e apresentando-se deturpadamente, carnavalescamente, no sentido da má compreensão do processo, porque tem que se apresentar de qualquer maneira, do jeito que pode. O que dá uma imagem injusta, porque parece que é de uma qualidade inferior, quando na verdade é uma impossibilidade de se apresentar no nível que tem condições
pela sua criatividade, pelo seu idealismo, pela sua honestidade e pela sua grandeza mesmo de inspiração. Eu me lembro que o seu 70, por exemplo, ele era um contínuo da imprensa oficial, que andava distribuindo correspondências pela cidade inteira, andava que só. Eu acho que até ajudou na saúde dele, porque ele era um andarilho incansável e que economizava seus pequenos rendimentos e tudo para colocar o Boi Tira-Fama, que é uma legenda. Quer dizer, todo mundo proclama a importância disso. Nunca vi ninguém dizer que não é importante. Mas dar um passo para reconhecer a importância, mantendo vivo isso e apoiando, são poucos. Então, as pessoas dos pássaros, do boi, das pastorinhas, das quadrilhas, do artesanato, das lendas, das danças de Belém ou do interior todo, todos estes deles têm, e realmente isso me dá um conforto e uma alegria muito grande. Eles têm uma grande afetividade por mim, porque eles testemunharam que todas as vezes na minha atividade de pesquisa, de criação artística, de atividade como professor, de atividade nas áreas públicas quando exerci, eles tiveram um tratamento com a dignidade merecida. E se deu grandes avanços nisso. Então são pessoas de muita gratidão, de muito reconhecimento. Por isso tem uma grande afetividade comigo, realmente. E eu mantenho por eles uma afetividade muito grande, um respeito e uma admiração. Porque acho que essa é uma dimensão da nossa sociedade que eu tenho muita pena que se deixe perder, que se deixe sair pelo vão das mãos como quem quer tirar água do rio com a mão aberta, né? Quer dizer, tenho muita pena. Quer dizer, parece que vão se afundando na areia movediça da indiferença e lutando para querer sobreviver. E parece que você fazer uma programação em junho, uma programação no Natal, satisfaz. Isso é lavar as mãos. Não é isto. Isso é um processo que tem que durar o ano inteiro, não é de apresentação. É um processo que tem que durar o ano inteiro para dar condições, aperfeiçoamento, criar possibilidade de materiais, dar condições de evolução. Isto sim é que é um processo, não um evento. O que é que acontece? Como fazem eventos, ninguém gosta do que está sendo apresentado, porque às vezes os grupos vão de qualquer maneira, vão do modo que conseguiram ir. E aí acaba se provocando um estigma na pretensão de estar valorizando. Eu sempre me preocupei por esta área, sempre, e mantenho minha admiração por ela. Quando fui incumbido de criar um instituto de arte, que seria de uma outra dimensão, ou seja, um instituto que pudesse, digamos, dar apoio ao desenvolvimento das artes, eu concebi o IAP, o Instituto de Arte do Pará, com uma dimensão ampla e múltipla e complexa. Quer dizer, não ficou abandonada a ideia de dar chances de visibilidade e aperfeiçoamento também para essa arte advinda da tradição e das camadas populares. De jeito nenhum. E entendi o IAP como um centro de experimentação artística, capaz de abrir chance através de bolsas, de espaços, de programas, etc., a que o artista pudesse cada vez mais aperfeiçoar o seu trabalho, cada vez mais intercambiar experiências com pessoas do interior, de outros estados e de outros países, e de manter uma efervescência de criação artística ao longo do processo, que atingisse não apenas os artistas que trabalham de uma forma, digamos, universitária ou de uma forma profissional, nos vários campos das artes, mas que também beneficiasse os artistas que vêm das camadas populares, seja da época junina, do carnaval, etc, etc, etc. E como um processo. Agora, como era um instituto, claro, que não tinha ainda condições
de reivindicação e de obtenção de grandes verbas para o impulso do seu trabalho, a verba existente ela era dividida de uma forma a mais justa possível entre essas experiências dos artistas profissionais e as experiências dos artistas que são amadores, que são da tradição, etc. E por isso a quantidade não era do meu gosto, era muito menos do que eu sonhava. Mas eu também sonhava que com a afirmação do projeto do Instituto de Arte, ele cada vez mais teria cacife para obtenção de recursos, convênios e ampliar essa forma de atendimento na contemporaneidade e nessa pós-modernidade tão exigente de uma integração apropriada. Porque hoje, eu sempre toquei muito nessa questão do local e do universal, sempre. Todos os meus discursos, meu texto, o IAP está nessa linha, por onde eu trabalhei, no projeto Preamar, quando se desenvolveu, tinha essa dimensão, porque eu sempre achei que tínhamos que fazer uma ligação do local com o universal. Mas nem sempre, quer dizer, as pessoas se sensibilizam por isso. Hoje não há como não se sensibilizar, porque a informação, a televisão, a internet, tudo caminha para isso. Hoje nós vivemos numa época de hibridismos, de misturas, miscigenações, integrações culturais do tempo e do espaço e tudo mais. Isso é um traço do nosso tempo. A fragmentação reordenada, mas não se pode perder nesse processo o chão da originalidade. Então, por exemplo, como é que eu penso aqui? Eu penso que na hora que você tem o reconhecimento dessa base de originalidade do nosso ethos cultural, da nossa dimensão amazônica de cultura, que é a nossa originalidade, a ela você agrega formas de expressão que lhe dão atualidade e universalidade, mas a base é ela. Você vai se reconhecer nela. Agora, eu tenho medo que muitas vezes as pessoas levadas pela intuição, pelo desejo, pela sua visão de atualidade, mas com pouca informação sobre o processo e a parte assim, mais técnica disso, acabem se empolgando com essas misturas, essas miscigenações rítmicas, ou de letras, ou poéticas, ou pictóricas, etc., em que a nossa dimensão cede lugar para a dimensão internacional, para a dimensão globalizada, ou para a dimensão dos ritmos de maior evidência, no caso da música. Essa é uma parte que a intuição apenas não é suficiente para o artista que quer fazer uma produção atual, que eu acho ótimo. Mas ele tem uma consciência de como pesar isso. Ele tem que ter um instrumental técnico que permita que ele garanta uma entrada nessa globalidade, garantindo ao mesmo tempo a diferença da sua originalidade. E é isso que eu acho que é quando entra o processo de educação, as universidades, no sentido de dar clareza, de discutir e dar clareza para esse processo. Na poesia e nos textos sobre a cultura amazônica escritos por Paz Loureiro, pode-se ter uma compreensão da estética do autor, sua visão de mundo, seu humanismo, sua vivência poética compreensiva e essencial para a compreensão do universo ribeirinho amazônico. Uma característica que eu acho fundamental no Paz Loureiro é do artista completo e generoso. Ele é um artista que não cabe só a sua arte, sua obra maravilhosa, mas ele gosta de compartilhar. E isso é muito interessante para quem está do lado, que a gente é uma fonte onde a gente bebe, né, de inspiração, porque ele sempre chama as pessoas de todas as áreas para compartilhar dessa sua inspiração poética maravilhosa. Então nós começamos a fazer alguns trabalhos, e um trabalho que eu acho que foi assim o ápice, né, dessa nossa relação de amizade e dessa relação de troca de informação dentro da arte, foi o Fragmentos, que terminou no livro. Ele veio com a proposta foi dele, trouxe o poema
e disse, olha, eu acho que esse espetáculo deveria ser um solo seu, dançando com esse poema. Agora vamos ver a que forma você vai poder dançar. O seu partner é o poema, não seria um bailarino, e sim você vai dançar com o poema. E o que encanta é como a sensibilidade de perceber o universo realmente do bailarino, o dia a dia, o que ele passa dentro do palco, a delicadeza como ele percebe a poesia no suor do bailarino, naquela linguagem do corpo. E isso encanta nós que não fazemos parte dessa parte da oratória, que a gente não sabe traduzir em palavras o que a gente sente, a gente só sabe traduzir nosso sentimento através do movimento. Então, quando alguém define isso em palavras dessa maneira tão maravilhosa, né, descrevendo cada detalhe, eu acho que toda a classe artística de dança achou incrível esse poema sobre a dança que o Pai Loureiro escreveu. Há uma curiosidade, às vezes, com relação a certos momentos assim, ou especiais, ou diferentes, ou estranhos, em que o artista produz a sua obra, né? Então eu me lembro que certa vez eu estava dando um depoimento longo para um vídeo na Biblioteca Mário de Andrade, lá em São Paulo, para ser esse vídeo depois incorporado na Videoteca dos Autores Brasileiros e também para circular pelas escolas, porque naqueles anos estavam todas elas estudando a minha obra. Então, no meio das entrevistas, alguém me perguntou se tinha escrito alguma vez um poema em alguma situação estranha, diferente. E por isso estou lembrando agora desse fato e da resposta que eu dei. Realmente houve uma situação em que eu escrevi um poema de uma forma muito diferente, muito estranha, inquieta também. Eu estava, naquele período ainda de estudante, estava no 5º ano de Direito, na época da ditadura militar, quando ocorreram aquelas várias prisões, e numa delas eu fui levado para o Rio de Janeiro, lá nos porões lá do Senimar, lá na Praça Mauá. E tinha lá onde se reuniam as pessoas da guarda também, onde ficavam lá o cabo da guarda, etc., para aquelas vigilâncias, né, e descanso deles também, etc. Eu era o único estudante que estava lá, mas estava incomunicável. Por conseguinte, não tinha nada para ler, nem nada para escrever e nem para dormir, porque se dormia no chão. Mesmo com aquela desculpa de segurança, quando servia o prato de comida, era sem talher nenhum para você comer com a mão, porque diziam que se servisse com faca, a pessoa podia querer se matar, enfim. Mas no fundo é para poder criar impacto nas pessoas. E eu sentia uma falta, uma necessidade enorme de escrever poema, de escrever assim, mas não tinha como. E os dias se passando, quer dizer, eu tinha uma saudade enorme da Violeta, da minha família, e uma angústia de sem saber o que poderia acontecer a partir dali. E a vontade também de escrever aquilo, que foi quando eu tive a noção exata de que escrever poesia, para mim, é uma questão existencial, é uma forma de viver, não é? Tanto que essa foi uma das circunstâncias em que fazer um poema, para mim, era fundamental, diante de toda aquele vazio, né, que representava aquela situação. Bom, um certo dia, depois já de algumas semanas, um cabo da guarda encostou-se da grade e perguntou para mim: você é estudante? De onde é que você é? Eu digo: olha, eu sou estudante, sou de Belém do Pará. Aí ele disse: bom, eu sou seu vizinho, porque eu sou do Maranhão, de São Luís do Maranhão. E eu acho um absurdo prenderem estudante e tudo, mas está muito bem. E foi embora. Quando foi à noite, ele estava de guarda, como estava muito frio, e às 9 horas da noite ele serviu uma merenda com bolacha Maria e um copo de groselha. Serviu para todo mundo. Nessa noite, quando ele estava de guarda, por causa do frio, ao invés da groselha, ele colocava uma bebida,
um conhaque, alguma coisa, e entregava pela grade e dizia assim, olha, tome aí para passar o frio. Solidariedade. É uma solidariedade assim muito singela, mas uma solidariedade. Mas o principal é que no dia seguinte, ele chegou lá e meio disfarçando, aí me entregou lá para dentro da grade numa hora o seguinte, um lápis e uma revista de palavras cruzadas. Disse assim, olha, tome isso para passar o tempo, para ficar escondido fazendo. Aí o que eu fiz? Comecei a fazer um poema na margem das páginas da revista, que não pega muita coisa escrita, claro, eu sou mais pequena. Aí fui fazendo um poema, aí apagava, fazia o poema, aí fui preenchendo as margens da página, fui entendendo as entrelinhas, era uma epístola do cárcere, que era o título. E a ponta do lápis também acabando, e eu nunca imaginei a angústia que eu senti o seguinte, de ver o papel acabar e não tinha mais onde continuar escrevendo, naquelas margens das entrelinhas de uma revista de palavra cruzada, e a ponta do lápis também gastando, eu escrevia bem levezinho, que era para não gastar a ponta do lápis, porque não tinha com que apontar depois, não podia pedir para ninguém apontar, porque aí ia complicar aquele que tinha me levado o livro e tudo mais. Não, esse fato me levou a escrever o poema, depois eu trouxe comigo, e está num dos meus livros, claro que retrabalhado, etc., mas com muitos os sintomas da época e tudo, mas eu mantive como estava, mesmo alguns versos que eu poderia trocar, mudar eu não quis, eu mantive como tinha nascido mesmo o poema. Mas aquilo me deu uma demonstração, ao lado dessa coisa assim, inusitada, me deu aquela sensação clara de uma condição existencial da poesia para mim, de eu não poder não fazer poesia. Quer dizer, era uma questão que poderia me levar para vários outros tipos de sentimento, mas a coisa que me dava vontade, falta, o vazio, tudo para preencher aquela solidão daquela coisa, era o poema. E esse foi, portanto, um poema que me deu um pouco essa sensação, essa convicção de ser a poesia uma espécie de uma segunda alma minha, uma impregnação completa na minha alma.